Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar numa estrutura bem interessante para organizar a vida, sabe? Ela foi tirada de um texto de base cristã e o mais curioso é a ordem de prioridades que ele sugere para se ter uma vida, digamos, mais em paz. Bom, tudo começa com aquela sensação que, nossa, acho que quase todo mundo conhece, né? Aquela de estar sempre sobrecarregado, de que o dia precisava ter mais de 24 horas. A autora do material que a gente está analisando diz que vivem perguntando para ela como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Parece até que o dia dela é mais longo. Mas olha só que interessante a ideia central do texto. O problema, na verdade, nunca é o tempo. Afinal, todo mundo tem as mesmas 24 horas, certo? O que realmente muda o jogo são as prioridades. A grande chave, segundo essa fonte, é colocar as nossas escolhas numa ordem intencional. E para dar base para essa filosofia toda, o texto se apoia nesta citação bíblica bem conhecida. A ideia aqui é simples, mas poderosa. Existe um tempo e um lugar certos para cada coisa. Entender isso já seria o primeiro passo para encontrar mais paz e, quem sabe, até mais produtividade. Certo, mas de onde é que vem essa ordem de prioridades tão específica? Bem, o material que estamos vendo aponta para uma passagem da Bíblia como grande guia. É a partir dela que se estabelece essa hierarquia, com um foco bem direcionado para as mulheres. Então vamos começar, a gente vai ver agora a primeira prioridade, que é a mais importante de todas. Pense nela como se fosse o alicerce, sabe? A base onde todo o resto vai ser construído. E essa primeira prioridade é definida como o temor do Senhor. Mas atenção aqui, porque a definição que a autora dá é bem específica e muito interessante. Não tem nada a ver com sentir medo, não. É mais sobre um respeito profundo, uma obediência que leva em conta as consequências de cada passo que a gente dá. É viver com uma cautela pensada. E, segundo a fonte, colocar essa prioridade em primeiro lugar não é só uma questão de princípio, traz benefícios bem concretos. O texto chega a listar 6 deles, que vão de sabedoria e conhecimento até coisas como proteção e segurança para a família. É como se transformasse um conceito que parece abstrato em resultados bem práticos no dia a dia. Ok, avançando um pouco, o próximo conjunto de prioridades, segundo o texto, mergulha de cabeça na esfera doméstica, nos relacionamentos mais próximos. A segunda prioridade tem uma divisão interessante, que depende do estado civil. Para as mulheres casadas, o foco passa a ser o marido. A vocação principal descrita no texto é a de ser uma ajudadora. Já no caso das mulheres solteiras, a devoção continua direcionada ao Senhor. O texto até descreve isso como uma chance de ter uma dedicação total, sem outras distrações. Em terceiro lugar na lista, vem o lar. E aqui o texto deixa claro que não se trata só do espaço físico das paredes da casa. O lar é descrito como o lugar onde o coração dos filhos é moldado, sabe? Por isso, cuidar da casa, organizar, administrar, tudo isso é visto como um ato de serviço, que vem antes de outras atividades fora de casa. Chegamos à quarta prioridade, os filhos. Eles são descritos no texto como um presente, uma recompensa divina. E a maternidade, nesse contexto, é vista como um compromisso para a vida inteira, um trabalho de sacrifício mesmo, com o grande objetivo de formar o caráter e a sensibilidade espiritual das crianças. Agora a gente vai para uma prioridade que foca no bem-estar pessoal. E o que é curioso aqui é como o texto apresenta isso, não como algo egoísta, mas, na verdade, como uma forma de amor. Essa quinta prioridade, a vida pessoal, cobre bastante coisa, viu? Vai desde a saúde física e espiritual, passa por uma atitude mental positiva, até a aparência e o jeito de se comunicar. O grande objetivo é se manter saudável de corpo, alma e espírito. E finalmente a gente chega na última prioridade da lista. Ela engloba tudo o que acontece fora de casa. Vamos entender por que ela ficou por último. E olha só, o ponto-chave aqui é que a vida pública, estamos falando de carreira, trabalho e até mesmo as atividades na igreja, é colocada de propósito em último lugar. O texto chega a fazer um alerta bem sério. Inverter essa ordem poderia levar a problemas como um casamento fracassado, filhos sem direção e relacionamentos quebrados. Ok, a gente já entendeu a teoria, a estrutura toda, mas e na prática? Como é que se aplica isso no dia a dia? A fonte que estamos usando dá um exemplo bem pé no chão. O material traz a história real de uma mulher chamada Jen Strickland. Ela conta que se sentia completamente perdida, sabe? Chegava no escritório e não fazia a menor ideia do que deveria fazer primeiro. Uma sensação bem familiar para muita gente. E a solução que ela achou foi essa aí. Uma lista bem simples que ela deixava na mesa como um lembrete diário. A regra era clara.
Só se preocupar com a vida pública, a sexta prioridade, depois de ter certeza que as outras 5 áreas estavam em ordem. E para quem se interessou e quer tentar aplicar esse modelo, a fonte sugere um passo a passo com 3 etapas. Primeiro, um momento de reflexão e oração para pensar em como essas prioridades se encaixam na própria vida. Segundo, se questionar com muita honestidade sobre as motivações por trás das ações. E por fim, fazer uma lista mesmo para avaliar a rotina e ver o que talvez precise ser cortado. Para fechar a análise, o material termina com essa citação bíblica. A ideia é conectar essa busca por ordem e prioridade com uma promessa de descanso, de paz. É como se dissesse que, quando as coisas estão no lugar certo, o fardo do dia a dia fica mais leve. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Olhando para essa estrutura, será que tem alguma coisa no dia a dia que, se fosse reordenada, poderia trazer mais paz? Fica aí a questão no ar. Muito obrigada pela companhia nesta análise.